né? Marta não teve essa avaliação, não teve esse consenso. E por isso Maria escolheu a melhor parte. Nós, em nossas vidas, também somos chamados a fazer escolhas a todo instante. Aquilo que pensamos, aquilo que falamos, agimos, buscamos, falamos. Enfim, nós temos uma decisão contínua que compete ao nosso livre-arbítrio. E, segundo a orientação de Jesus, devemos sempre buscar a melhor parte. Aquilo que Deus quer. Essa é a melhor parte. Evidentemente que, como podemos avaliar o que é melhor? Ora, só existem dois sistemas de valores, os valores materiais e os espirituais. Isso significa que qualquer ação que fizermos, nós poderemos sempre avaliá-la segundo a dimensão espiritual ou segundo a dimensão material. E o problema surge que muitas vezes, em determinada ação, as avaliações são totalmente simétricas. Eu posso estar ganhando materialmente, mas perdendo espiritualmente. São totalmente simétricas. Jesus foi o maior derrotado do mundo, mas ele venceu o mundo. Que nós possamos fazer essa reflexão na certeza que hoje, quando aqui estamos, nós escolhemos a melhor parte. Podemos estar fazendo outras coisas, mas estamos aqui numa casa de Jesus, como bem destacou nosso irmão que está presidindo o trabalho, e isso é uma oportunidade muito importante para nós. Tenho muita paz e muita alegria por esse momento, por essa escolha, que nós possamos continuar fazendo as escolhas certas, na verdade, aquilo que Deus quer para nós, que atendamos a sua vontade. O século II foi bastante importante para o desenvolvimento da mensagem cristã, e por uma razão muito simples. E aí nós identificamos a interferência do mundo espiritual. É que no século II surgiram 5 bons imperadores romanos em sequência. Você já ter um era uma sorte. Quanto mais você ter 5 em sequência. Esse momento, conhecido como a Era dos 5 Imperadores. E por que ela foi importante? Porque o Império se desenvolveu bastante economicamente, com relativa paz, e isso trouxe uma movimentação de pessoas e principalmente ideias, fazendo com que a mensagem cristã se desenvolvesse com uma velocidade espantosa. Evidentemente que, identificando que a mensagem cristã ganhava terreno, o pensamento pagão, os filósofos, começaram a criticar essa mensagem. Como consequência, aqueles ligados ao cristianismo também começaram a defendê-lo dessas acusações que vinham do paganismo. E essas criaturas foram chamadas de apologistas, que significa defesa, e vários foram bastante importantes. E nós gostaríamos de destacar um deles, que nasceu por volta do ano 150, provavelmente em Atenas. Seu nome é Tito Flávio Clemente. Quando ele nasceu, Atenas já não ostentava aquela grandeza do passado, e por essa razão, quando ele se tornou mais jovem, já na juventude, resolveu mudar-se para a cidade sede de toda a intelectualidade da época, que era Alexandria. Lá, na escola catequética de Panteno, uma criatura muito famosa, ele acabou se tornando cristão, defendendo
o cristianismo, foi mestre de outro grande filósofo cristão, que foi Orígenes, uma criatura diferenciada. E Clemente de Alexandria, como é conhecido, honrou a Jesus com um título muito bonito e muito significativo. Ele afirmou que Jesus é o pedagogo da humanidade. Pedagogia é uma ciência bastante antiga, como vemos, que tem o objetivo de desenvolver a educação para o crescimento do homem. A pedagogia normalmente se utiliza de uma filosofia para lhe dar sustento e se utiliza de outro ramo da ciência, a didática, para fazer com que essa educação venha a acontecer. Com Jesus, nós sabemos que a sua filosofia nós encontramos nos Evangelhos. Lá encontramos toda a filosofia de Jesus. E a sua didática ela estava pautada em dois pilares básicos. O primeiro pilar, a sua autoridade indiscutível. Quantas vezes não lemos no Evangelho, em verdade e verdade vos digo? E ninguém tinha condição moral ou condição intelectual de rebater aquilo que Jesus afirmava. E o outro pilar fundamental é que Jesus exemplificava todas as lições que ele ensinava. Exemplificou as lições mais difíceis, mais complexas, aquelas que as criaturas até hoje acham bastante difíceis, principalmente aquelas de você ofertar a outra face. Até essa tão difícil o mestre fez no interrogatório que ele sofreu na quinta-feira à noite na casa de Anás. E como instrumentos de didática, Jesus, evidentemente, se utilizou de recursos bastante importantes. O mais importante deles, e nós bem sabemos disso, são as suas parábolas. Sabemos que Jesus não inventou as parábolas. Já à sua época, já existiam parábolas. Isso desde o rei Davi, nós já encontramos registros de uma série de parábolas no Velho Testamento. Entretanto, as parábolas de Jesus são únicas e têm todo o seu magnetismo, e ele procurava se utilizar das figuras da vida comum daquelas pessoas que o escutavam, pessoas que estavam ligadas às atividades do campo ou mesmo da pesca, porque Jesus teve que falar por parábolas e falou mais de 45 a 70, como você define a parábola, né? É muito difícil definir parábola. A definição matemática é bem simples, mas a definição de parábola, como Jesus trouxe, é muito difícil. Então você pode ter de 45 a 70 parábolas. É porque ele, na verdade, tem que falar sobre o reino de Deus. E como falar sobre o reino de Deus, que é uma condição vibracional, se não for através de uma história, de um símbolo, para que aquelas pessoas, através da sua vivência, pudessem entender o que significa esse reino de Deus, que, como ele afirmou, não está aqui, não está lá, nem acolá, está dentro de nós. É uma condição vibracional. A outro instrumento didático de Jesus foi o silêncio. Aquele silêncio histórico, que às vezes fala muito mais, clama muito mais, é muito mais efetivo do que dezenas e dezenas de palavras. E por fim, ele se utilizou das perguntas, que também é importante, porque a pergunta nos faz refletir nas suas respostas ou buscar as suas respostas. Jesus formulou mais de 70 perguntas. E é interessante que ele inicia o seu ministério público fazendo uma pergunta. E é essa pergunta que nós vamos abordar
na noite de hoje e trazer para a reflexão de cada um de vocês, como também para a minha reflexão. Sabemos que, ao lermos o Evangelho, identificamos inicialmente aquela parte inicial, o seu nascimento, posteriormente a um pulo. Existem poucas referências sobre a juventude de Jesus, apenas um momento quando ele vai ao templo de Jerusalém com seus pais, acaba se perdendo deles, para então depois iniciar o Evangelho com o ministério de João Batista. Nada mais é do que o profeta Elias, que viveu aí 800 anos antes de Cristo, reencarnado. Se cumpriram assim as promessas de todos os profetas, porque o Velho Testamento acabou por volta do ano 400 antes de Cristo, e as vozes proféticas se calaram. E o povo hebreu estava ansioso, esperando, porque as últimas palavras do Velho Testamento, vindo até do profeta Malaquias, afirmava que Elias viria para desbravar os caminhos, para abrir as veredas do Messias, do Salvador esperado. E ele veio através de João Batista, que começou a pregar onde o Rio Jordão chega no Mar Morto. Até tinha uma prática do batismo, um ritual, onde ele, que era já conhecido e praticado pelos hebreus como purificação, mas que para João Batista não era como purificação, mas sim como comprometimento da criatura, em mudar o seu modelo mental, porque ele sabia que seria muito difícil as pessoas entenderem as lições trazidas por Jesus. E ainda hoje é bastante difícil. Por isso que ele começou até a trazer lições bastante intermediárias. Ele afirmava: se você tem 2 cobertores, e para aquele que não tem, esse que lhe está sobrando. Isso é uma lição intermediária, bem mais simples do que perdoar 70 vezes 7 vezes, ou amar o inimigo, ou quem quiser ser o maior, torne-se servo de todos. São lições bem intermediárias. Eu acho até que nós somos mais discípulos de João Batista do que de Jesus. Mas isso é um degrau. Nós estamos exercitando justamente essas lições intermediárias para que possamos nos candidatar a realizar as lições mais difíceis que foram trazidas por Jesus. E sabemos que em determinado momento o mestre, que se encontrava ao norte na Galileia, ele desce, tem um encontro com João, para surpresa de muitos, se deixa batizar por João, e nesse momento as vozes do céu se manifestam, e muitos ficam se questionando por que Jesus se deixou batizar por João. Mas a certeza que temos é que ele sim o fez. Se deixou batizar. E é interessante que depois do batismo, ao invés de iniciar o seu ministério público, ele se afastou 40 dias, foi para o deserto fazer a sua meditação. Provavelmente no momento daquele batismo, daqueles fenômenos espirituais, ele teve plena consciência da sua missão. E como todos os grandes espíritos, ele precisou de um período para fazer uma reflexão, saber que tipo de Messias ele seria. Ele não foi tentado pelo diabo, porque sabemos que o diabo não existe. Então, que tentação foi essa? Ele foi tentado a ser um Messias diferente para o qual ele estava destinado. Por exemplo, transformar pedras em pães. Se você conseguisse alimentar aquele povo pobre, você seria reconhecido como Messias no mesmo minuto. Foi o que quase aconteceu quando ele fez a primeira multiplicação dos pães e peixes. Queriam fazer o rei. E ele saiu rapidamente dali. Porque não era esse o seu objetivo. Jesus veio para salvar espiritualmente as criaturas. Então ele foi tentado a ser reconhecido por um Messias de uma outra visão do que é aquela que ele estava programado. Depois, pelos sinais,
Quantos sinais Jesus não fez? Mas a sua mensagem não eram os sinais, mas os sinais foram importantes, que atraíram a atenção geral para ele. E por fim, aquele caso, um troço foi ser um messias político, né? Ele afastou rapidamente a pessoa. Passado esse período de reflexão, que, como eu falei, todos os grandes espíritos fizeram e fazem. Paulo de Tarso, por exemplo, depois do encontro com Jesus, ficou 3 anos no deserto de Dan. Santo Agostinho, quando se converteu, ficou quase 2 meses em Cassicíaco, fazendo as suas reflexões. Teresa de Calcutá, também, quando abandonou o convento de Loreto, ficou andando para poder refletir, organizar a sua mente para a missão que ela teria a cumprir. O mestre, então, depois desse período, retorna ao local onde se encontrava João Batista, que tinha grande número de discípulos já, porque, como lhes falei, as vozes do céu ficaram mudas, emudecidas por quase 400 anos, e com João Batista, o povo de Jerusalém começou a se animar e muitos seguiram João. Dentre eles, 2 garotos, um garoto, João, e André, irmão de Pedro. É assim que tem início o Evangelho. João Batista conversava com os 2 quando Jesus se aproxima, e João Batista então aponta para aqueles 2, quase um menino e o outro rapaz, que ali estava o Cordeiro de Deus, fazendo menção à importância do Cordeiro para as tradições judaicas, né? Através do sangue do Cordeiro, que aconteceu a 10ª praga, e as casas judaicas que colocavam nos seus portais o sangue, evitaria a morte do primogênito. Então, em cada Páscoa era imolado um cordeiro pascal, representando a liberdade que foi obtida do Egito por cerca de 1.300 anos. Era uma liberdade material, enquanto que o Cordeiro de Deus, através da sua crucificação, iria trazer para nós a liberdade espiritual. E aqueles 2, então, João, um garoto, e André, começaram a seguir Jesus. Jesus ia à frente, e os 2 seguindo o Mestre. Em determinado momento, Jesus volta-se para os 2 e faz a primeira pergunta do Evangelho e as suas primeiras palavras. Uma pergunta muito simples. O que buscais? O que buscais? Os 2 levaram um susto. E pela resposta nós entendemos que eles colocaram a primeira coisa que lhes veio à cabeça. Porque André retrucou: onde tu mora? Quer dizer, fez uma outra pergunta, não tinha nada a ver com a pergunta do mestre. Eles não refletiram naquela pergunta. E essa foi, então, a primeira palavras de Jesus e a sua primeira pergunta. É uma pergunta muito simples, mas fundamental para as nossas vidas. De extrema importância, porque ela encerra todo o nosso destino, porque se eu defino aquilo que eu busco, eu estou estabelecendo uma trajetória, um caminho de vida. Emmanuel, comentando essa pergunta, ele afirma que em todos os tempos essa pergunta deveria estar no pórtico de entrada. O que buscais? Na sua simplicidade sintática, ela representa todo o destino humano, todo o destino das criaturas. Evidentemente que nós devemos fazer uma reflexão sobre essa pergunta, porque sabemos que no nosso dia a dia, no mundo contemporâneo, no nosso corre-corre, em busca de atender às nossas necessidades,
básicas e também aquelas não tão básicas assim, nós nos perdemos nesse corre-corre, nesse dia a dia, ficamos preocupados com tudo, tudo é um problema, tudo é sério, casamento é sério, filho é sério, o problema do dinheiro é sério, no trabalho é sério, tudo é sério na nossa vida, menos a reflexão do que queremos fazer na nossa vida. O que queremos fazer? O que buscamos? Evidentemente que, se nós fizéssemos aqui uma enquete, todos nós buscamos as mesmas coisas. Queremos ser felizes, saúde, sermos reconhecidos, termos amigos, enfim. Basicamente, todos nós temos esses mesmos ideais de busca. Evidentemente que nas nossas vidas recebemos sempre a ajuda dos nossos pais, nossos amigos, para que possamos trilhar. Mas sabemos que eles também são falíveis, como nós também somos falíveis. Precisamos de ajuda nessa definição, na busca daquilo que queremos para as nossas vidas. Evidentemente que nós não somos filósofos, mas também nós temos a capacidade mental e precisamos exercer essa capacidade e fazer esse mergulho interior, essa reflexão interior, porque é uma pergunta bastante significativa, porque ela nos dá a essencialidade da vida. Um psicólogo que já desencarnou no final do século XX, hoje é muito reconhecido, um psicólogo e psicanalista austríaco, Viktor Frankl, ele, durante a Segunda Guerra Mundial, sua condição judaica, ele acabou preso em 1942 com toda a sua família, que aliás acabou falecendo naquele campo de horrores, que ele foi para Auschwitz. E Bergen-Belsen também, parte da sua família, e lá ele pôde observar que aquelas pessoas que tinham algum significado para as suas vidas conseguiam resistir àquela situação de pavor, àquela situação de dificuldade. Então nós precisamos fazer essa reflexão. E a partir daí ele começou a trabalhar essa questão do significado da vida, qual o valor, qual o significado que eu dou para a minha vida. Ele escreveu um livro bastante importante sobre esse assunto e ao longo da sua vida, depois da guerra, ele procurou sensibilizar as pessoas a fazer essa reflexão, essa viagem interior sobre o significado da vida. Evidentemente, nós sabemos, nós temos dificuldades. Muitas vezes, nós buscamos aquilo que não é o melhor para nós. Voltamos à história de Marta e Maria. Marta, você se preocupa com muitas coisas, mas somente uma é necessária. Busca a melhor parte. E depois ele faz a pergunta: o que buscais? Evidentemente, diante das nossas incertezas, das nossas dificuldades, que todos nós a temos, porque o nosso psiquismo é um psiquismo milenar, nós deveríamos buscar em Jesus o que ele buscava. Porque se Jesus busca determinada coisa, para nós deve ser bom. Devemos também buscar fazer aquilo que ele buscava fazer. A busca dele tem que ser a nossa busca. Porque, como nós aprendemos no Livro dos Espíritos, Jesus é o nosso modelo, é o nosso parâmetro.
Então nós devemos buscar aquilo que ele busca. E o que Jesus buscava? Várias passagens ficam bem claras que ele buscava cumprir a vontade do Pai. Uma mulher samaritana, no poço de Jacó, logo depois do início do seu ministério público, né, quando ele ia para o retorno ao norte da Galileia, saindo lá da Judéia, ele passou pela Samaria, que não era um caminho usual pelos judeus que evitavam passar pela Samaria. Ele teve esse encontro com a mulher samaritana e falou o seguinte: o meu alimento, o meu sustento é fazer a vontade do Pai. Quantas vezes nós já não falamos o Pai Nosso, oramos o Pai Nosso? Pai nosso que está no céu, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Ora, então Jesus buscava cumprir, atender à vontade do Pai. Entretanto, percebo que a vontade do Pai é diferente para cada um de nós, porque cada um de nós tem um caminho a trilhar. Claro que nós participamos da mesma humanidade, nós todos temos o mesmo objetivo, que é o retorno ao Pai. Nós saímos do Pai e temos que voltar a Ele. Todos nós estamos inseridos nesse mesmo objetivo, mas os caminhos são diferentes. O meu caminho pode ser diferente do Senhor ou dele, porque cada caminho vai ser consequência das minhas habilidades, das minhas dificuldades, das minhas necessidades espirituais. Então, essa busca em entender o que é a vontade de Deus para mim é muito importante. Mas aí vem um problema, né? Como descobrir qual é a vontade do Pai para mim? E tentei ver várias páginas, alguns livros que pudessem trazer uma orientação. E eu tenho um livro muito pequenininho, mas muito bonito, escrito aí por volta do século, isso do final do século XIII, XIV, um século muito de grandes opostos, né? O século XIII é conhecido como o século dos santos. Portanto, foi o século onde a Inquisição começou a atuar com bastante força, cruzada contra os albigenses, os cátaros, enfim. É o século de Francisco de Assis, então tiveram muitos santos. E Francisco de Assis, após desencarnar, e ele desencarnou cedo, com muitas dores, teve uma vida bastante sofrida. Ele, que é a reencarnação do discípulo amado, aquele mesmo João Evangelista que esteve seguindo Jesus e o mestre perguntou o que buscais. Mas o nosso Francisco de Assis, o Espírito sem mácula, sofreu tudo aquilo para nos ensinar. Ele sofreu dores crédito, né? Se nós considerarmos o balanço das nossas vidas, nós temos dores de débito e dores crédito. E as dores dele eram dores crédito, como Jesus, o Espírito sem mácula, que sofreu na cruz. E após a sua desencarnação, então, foi escrito um pequeno livro relatando os casos, alguns casos da sua vida. O nome desse livro é o Fioretti, de Francisco de Assis. E lá registra uma história que me trouxe um ânimo muito grande para entender como é que eu ia aprender a saber na minha vida qual é a vontade de Deus para mim. E essa história conta que, certa vez, Francisco de Assis viajava com o irmão Macedo. Francisco de Assis começou com 11 seguidores, teve com esses 11 seguidores lá na Basílica de Latrão,
pedir autorização para Inocêncio III, para sua ordem. Eu acho que foi a única coisa boa que ele fez, ele autorizou. Mas ele autorizou e recebeu Francisco, porque ele teve um sonho 2, 3 dias antes, que a basílica estava se destruindo e um homem maltrapilho estava segurando, era Francisco, e ele deu essa autorização. Depois ficaram 9, e ele tinha assim, um carinho muito grande por Maceu, que era bem diferente dele. Ele tinha muita saúde, era um italiano bonitão, né? Então, sempre que eles saíam, Francisco gostava de sair com Mateus, porque Maceu conseguia as doações com maior facilidade, né? As moças eram mais pródigas com Maceu do que com Francisco, né? Fazia o senhor ele abano, baixinho, pessoal. Ele não, Maceu era um italiano bonito, então as moças não resistiam ao pedido do irmão Maceu. E eles estavam viajando, quando o irmão Maceu estava mais à frente, chegaram numa encruzilhada, e nessa encruzilhada tinha um caminho que ia para Arezzo, Siena e Florença. E aí, como eles saíram, viajando, sem destino, o irmão Maceu gritou para Francisco: Pai Francisco, qual o caminho que nós vamos tomar? E aí Francisco falou para o irmão Maceu: o que Deus quiser. O irmão Maceu ficou paradinho esperando o Francisco chegar, porque ele não sabia qual o caminho que Deus quer. A gente sabe, eu vivia ali com o irmão Maceu, eu ia ficar esperando também Francisco chegar para perguntar-lhe: Francisco, qual o caminho que Deus quer para a gente? E aí Francisco resolveu fazer o seguinte: é fácil, irmão Maceu, a gente saber qual o caminho que Deus quer. Você vai fazer o seguinte: você vai ficar em pé e vai ficar girando em torno de si. Como as crianças fazem, né? Às vezes ficam para ficar tonta, né? O irmão Maceu não entendeu nada. Mas, aquele negócio, manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? E o irmão Maceu começou a girar, e começou a perder toda a sua consciência, né? E em determinado momento, Francisco falou assim: pare. Ele parou, esperando chegar ao reequilíbrio. E aí Francisco lhe fez a pergunta: qual o caminho que está à sua frente? Siena, é o que Deus quer, vamos embora. É o que Deus quer. O irmão Maceu não entendeu nada. Também não ousou perguntar nada para Francisco. E eles foram para Siena. E para surpresa de Maceu, quando ele lá chegou, estava uma verdadeira batalha campal. Muito comum naquelas cidades italianas, aquela brigalhada, né? Romeu e Julieta, né? Aquela briga, já tinham 3 mortos, enfim, uma batalha campal. Com a presença de Francisco, aquilo foi se pacificando. As criaturas foram se tornando mais cordatas com a sua presença, com seu equilíbrio, tanto que ele pacificou Siena. Isso foi muito importante, que até o próprio bispo de Siena, que estava escondido no palácio, chamou, o bispo tem palácio, né? Chamou Francisco para lhe agradecer, e no dia seguinte, para não ficar recebendo aquelas reverências, né, indevidas, Francisco e Maceu seguiram o caminho. E nesse caminho, Maceu ia se perguntando como ele não tinha conseguido se aperceber do que havia acontecido. Ele foi até meio prepotente, porque ele achou até que Francisco estava ficando meio, estava brincando com ele, estava lhe gozando, estava brincando com ele. Mas a realidade depois não mostrou que ele estava totalmente certo. Mas ele não explicou, Francisco não explicou para Maceu
a razão daquela gira. Nós também não vamos ficar girando, né, a cada momento das nossas vidas para saber qual caminho que nós devemos trilhar. Que caminho devemos buscar. Mas devemos fazer talvez um entendimento simbólico dessa história de Francisco de Assis. Quando ele fica girando em torno de si, a sua consciência, a sua personalidade, o seu consciente fica totalmente embotado, totalmente apagado. E a voz de Francisco é a voz do Espírito mais puro, mais elevado. Então, quando nós tivermos dúvidas qual o caminho que Deus quer para nós devemos fazer o quê? Nos ligarmos ao Criador através da oração. Oração que é fundamental para as nossas vidas. Nós nos esquecemos de orar, mas devemos orar sempre. Clara, a grande companheira de Francisco de Assis, e no último livro que foi editado, não pelo Divaldo, mas com informações do Divaldo, que é a nossa Joana de Ângelo, ela orava sem parar. Ela orava 300 Ave-Marias por dia. É difícil. Às vezes você tentar fazer 15 já é difícil. Ela quase estava num estado de prece. Porque isso aí nós entendemos o quê? Quando nós assim fazemos, nós vamos olhar o nosso lado espiritual, que, em síntese, é a melhor parte da história que nós começamos, que foi a história de Marta e Maria. Devemos escolher a melhor parte, porque, como comentamos no início, em qualquer situação, qualquer coisa que nós façamos aqui, ou encarnado, principalmente encarnado, nós podemos avaliar segundo os valores da matéria e os valores espirituais, e eles são totalmente simétricos na maioria das situações. Eu posso estar ganhando espiritualmente e perdendo materialmente, ou vice-versa. Então a oração é fundamental para que nós possamos entender quais são os caminhos que Deus quer para nós. Isso foi o que Jesus nos ensinou. Entretanto, no Evangelho, existe um momento em que Jesus colocou a sua vontade na frente. Embora ele tenha sempre destacado que ele estava ali para cumprir a vontade do Pai, que cumprir a vontade do Pai é o seu alimento, o seu sustento, em determinado momento, ele colocou a sua vontade na frente. Naquela quinta-feira à noite, anterior à crucificação, que aconteceria na sexta, sabemos que Jesus foi fazer a ceia pascal com seus discípulos, seus 12 apóstolos. Em determinado momento, Judas saiu e foi chamar os policiais, enfim, os guardas do templo para prender Jesus, porque eles sabiam onde Jesus estava no cenáculo, que era uma casa com 2 andares, provavelmente da região rica de Jerusalém. O mestre se apercebeu disso. Então, embora os outros apóstolos não tivessem noção exata do que estava acontecendo, Jesus interrompe essa ceia, porque ele precisava de mais tempo com os seus apóstolos. E sai dali, porque assim ele ganharia tempo, porque Judas provavelmente passou primeiramente na casa do cenáculo para prender a Jesus. O mestre seguiu, foi para o lago de Cedron, onde lá havia um olival de Getsemane. Os discípulos se dispersaram, vinham aquele pequeno grupo, pelas sombras dos muros de Jerusalém, foram então para esse olival e lá eles se dispersaram. E nesse momento Jesus pediu para que aqueles 3 discípulos que estiveram sempre com ele nos momentos mais difíceis,
mais completos, João Evangelista, seu irmão Tiago e Pedro, eles são até conhecidos por Paulo como os pilares da comunidade cristã nascente. Jesus pediu para aqueles três, para que eles pudessem ficar junto dele naquele momento. Ele estava precisando de ajuda. Ele que sempre ajudou a todos naquele momento, estava precisando da ajuda, do calor da amizade, porque a amizade, a ajuda é importante nesses momentos justamente de sofrimento e provação. Ele precisava disso. E pediu para que aqueles três ficassem em oração. E ele mesmo se ajoelhou e orou ao Pai por 3 vezes. E ele iniciou essa oração pedindo ao Pai, se fosse possível, para afastar aquele cálice. Ele colocou primeiro a sua vontade, mas complementou que se fizesse acima de tudo a vontade de Deus. Todos nós vamos ter um momento Getsemane, ou Getsemane, nas nossas vidas. Aquele momento lá, o testemunho, nós podemos pedir aquilo que nós quisermos, mas deixamos sempre que, acima de tudo, que se cumpra a vontade do Pai. É interessante que Jesus, que procurou sempre ajudar a todos, naquele momento pediu o calor humano, a amizade daqueles 3 amigos, e quando viu, os 3 estavam dormindo. Eles não conseguiram velar com Jesus nem 1 hora. Naquele momento difícil, porque em mais alguns instantes chegaria aquela delegação do Sinédrio que o iria prender, levar para o interrogatório na casa de Anás, depois para a casa de Caifás, depois aquele interrogatório difícil por Pôncio Pilatos, e por fim aquela cruz dolorosa e sofrida, terrível. Ele precisava daquela ajuda, e os 3 dormiram. Às vezes, fica uma lição para nós, nós passamos aqui poucos tempos, né? Às vezes nós ficamos aqui 1 hora, 1 hora e meia, né? Devemos lutar para que nós estejamos atentos, né? Para que possamos velar com o Mestre pelo menos 1 hora, para que ele não possa também falar com a gente depois: vocês não conseguiram velar comigo nem 1 hora? Então, na noite de hoje, quando estamos aqui nessa casa, onde aprendemos a doutrina espírita sobre as luzes da terceira revelação, que para nós é uma grande oportunidade, porque nos faz entender melhor aquilo que nós devemos buscar. Porque aqui nós sabemos exatamente o que nós somos, de onde viemos, para onde iremos. Conhecemos a reencarnação, a imortalidade da alma. Todas essas luzes são importantes e preocupantes também, porque quando nós desencarnarmos, não poderemos utilizar essas desculpas, né? Os outros podem, nós não. Mas eu não sabia que tinha imortalidade da alma. Para mim, morreu, acabou. Eu não sabia, você volta à Terra várias vezes. Eu não sabia disso. Não, nós sabemos tudo. Nós sabemos tudo. Precisamos arrumar outras desculpas. Mas continue a vir aqui. Não se atemorize. Porque, na verdade, nós não vamos ser nunca cobrados por aquilo que nós não temos capacidade de fazer. Ninguém vai ser cobrado aqui por santidade. Graças a Deus. Allan Kardec ficou bem claro com relação a isso. Ele afirmou que o verdadeiro espírito é reconhecido pelo esforço que faz em se renovar interiormente. Ele não falou que o espírito é aquele que está renovado, mas é aquele que se esforça. Então, evidentemente, nós seremos cobrados do quê? Do esforço.
sem o esforço vai ser difícil, porque a quem mais foi dado, afirmou Jesus, mais será pedido. Mas o que será pedido a nós? Esse esforço. Não adianta nós virmos à casa espírita, estudarmos, se não tivermos aquela luta interior, aquela reflexão, aquela meditação, respondendo aquela pergunta que Jesus nos trouxe ao início do seu ministério público. O que buscais? Muita paz.